Sejam bem-vindas à nossa live. Sejam bem-vindas à nossa live Desvendando os Segredos dos Macarrons. Esse episódio de hoje vai ser sobre a farinha de amêndoas, a qualidade da farinha de amêndoas. Como você identificar uma farinha de amêndoas de qualidade para o seu macarrão. Sejam bem-vindos ao meu cantinho doce, aqui que eu crio os meus macarrons e ensino confeiteiras a fazer macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. Então, hoje você vai aprender a identificar e comprar uma farinha de qualidade adequada para os seus macarrons, tá? É muito importante a gente falar aqui sobre a gente ter um entendimento de o que é uma farinha adequada e o que é uma farinha inadequada, o que é uma farinha seca, oleosa, o que é uma farinha que já está com tempo de validade já há muito tempo. Então a gente vai conseguir identificar uma farinha de amêndoas de qualidade para os seus macarrons, tá bom? Eu sou Dayana Dias, chefe confeiteira há mais de 10 anos, produtora de conteúdo digital, sou especialista nesse docinho maravilhoso que eu amo, que são os macarrons. Mamãe de 2 crianças lindas, 2 meninos, que me motivaram e me fizeram entrar nesse mundo da confeitaria. E hoje eu me divido nesse universo aí. Vamos para o episódio de hoje. O tema de hoje, gente, é a farinha de amêndoas de qualidade. A farinha de amêndoas é um bicho de 7 cabeças para muita gente que vai fazer macarrão. Alguns que não entendem a importância dessa farinha ser nova, dela não estar misturada, dela não ser uma farinha oleosa, dela não ser uma farinha muito seca. O quão importante é você saber identificar essa farinha na hora de comprar a farinha. Quando estiver utilizando essa farinha também na macarronagem, você já vai saber identificar se ela está muito seca, porque o seu processo de fazer a pasta da farinha de amêndoas vai estar muito seco. Então você vai conseguir identificar e saber essa diferença. O porquê, o que a gente está falando aqui hoje não é, Dai, tô pegando a farinha de amêndoas no preço mais barato, tô pegando sempre na mão da mesma pessoa, isso é importante também, mas não é sobre isso. É sobre você olhar para uma farinha e saber, ela está misturada ou não está misturada, ela está muito oleosa, não vai dar certo, meu macarrão vai ficar com aquela casquinha muito fina e oleosa. É sobre você identificar as características mais importantes para a farinha de amêndoas de macarrão, tá? Que não pode ser qualquer farinha. Tem um tempo certinho. E por que é importante isso? Você não fica refém de apenas um fornecedor. É muito bom você ter um fornecedor fixo de macarrão, você já pula um pouco dessa etapa de ficar tentando identificar se a farinha tá boa ou não, vendo um preço diferente, sem saber se você vai receber no tempo certo ou não. Então é importante você ter um fornecedor fixo e confiável de farinha de amêndoas. Porém, quando você não tem esse fornecedor fixo, você também não pode ficar refém de um fornecedor ou 2 fornecedores. Você não pode ficar refém de uma greve de correios que aconteceu e não vai chegar farinha para você e você para de trabalhar, né? Você tem que saber também que na sua região tem muita farinha de amêndoa com qualidade, que você pode comprar, que você pode saber identificar e não ficar refém. Além de que você também consegue fazer a sua farinha de amêndoa se você tiver todo esse conhecimento da live de hoje. Você mesmo fazer a farinha de amêndoas. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu trouxe aqui hoje 3 tipos de farinha de amêndoas. Uma farinha de amêndoa que está oleosa. Eu vou mostrar as características para vocês de uma farinha de amêndoa oleosa. Uma farinha de amêndoa que está no pontinho certo, sequinha, fininha, própria para macarrons. E uma farinha de amêndoas misturada, né? Ela está alterada. Muitas vezes a farinha de amêndoas vem com misturas como açúcar impalpável. Na grande parte das vezes, quando ela é vendida alterada, para que eles consigam melhorar o valor da farinha e a gente não perceba, eles colocam amido de milho e algumas misturas. E aí a gente pega aquela farinha muito fininha, muito branquinha, mas ela está misturada. Você consegue identificar provando, mas às vezes você vai comprar uma embalagem de farinha de amêndoas e ela vai estar fechada. Como é que eu vou provar, Dai? Então, visualmente você consegue identificar através de gruminhos branquinhos, que são diferentes da farinha. Eu vou te mostrar aqui bem de pertinho. E caso tenha dificuldade da gente ver aqui na live, vou postar uma foto depois da live, bem de pertinho com cada uma, e você vai ver que uma tem um pouquinho de mistura. Junto com a farinha tem uns pontinhos brancos, que isso aí são pó. Pode ser amido de milho, pode ser açúcar impalpável, pode ser várias outras coisas que são misturadas. Muitas vezes até farinha de amêndoa misturadas com
farinha de castanha de caju ou farinha de amendoim. E eles colocam 10, 20, 30% de cada uma para poder diminuir o custo, já que a farinha de amêndoas é a mais cara do mercado. E como ela é mais cara do mercado, a gente precisa saber identificar e trazer o suprassumo, né? Trazer aquilo que tem de valioso pra gente, da melhor qualidade. Vocês quando vão numa loja comprar oleaginosas, vocês fazem o quê? Vocês escolhem lá a farinha e mordem, né? Ah, posso provar? Ou posso provar a amêndoa? Quando você morde, aquela amêndoa tá bem amarelinha, já tá bem envelhecida, ela já tá soltando óleo. Então você vai perceber que quando ela tá novinha, que você morde, ela tá bem branquinha e crocante. Então ela vai estar, a mais branquinha de todas vai estar mais novinha. E a mais amarelinha vai estar, às vezes até marronzada, ela já tá envelhecida. E vocês percebem que a mais branquinha, ela tem um sabor bem leve, tem um sabor bem suave, quase que imperceptível, né? E quando você pega a mais oleosa, ela trava na boca com aquele óleo. Então é esse tipo aí de farinha que muitas vezes velha, que é triturada, entregue para você. Para ser a farinha de amêndoas de macarrão, ela precisa ser uma farinha nova. E até para ser triturada, ela tem que ser triturada da forma correta. Ela não pode ser muito triturada, porque se você mistura muito e esquenta muito a farinha, ela solta a oleosidade que é própria da farinha. E aí eu não quero isso. Então, quando a farinha ela é apropriada, ela é feita por um fornecedor que sabe a importância da farinha ser seca, não ser misturada e ela não ser oleosa, ele já tritura de uma outra forma. Ele já tritura de uma forma que ele vai triturando, sem esquentar, devagar, é uma forma bem artesanal. E existem hoje fornecedores que vendem farinha de amêndoa só para quem faz macarrão. Mas eu não tenho esse fornecedor ainda, ou eu tenho, mas não quero ficar refém, eu quero fazer minha farinha porque eu acho amêndoas barata por aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Vou identificar se a amêndoas ela tá novinha, se ela tá branquinha. Na hora de triturar, eu vou triturar ela sempre no multiprocessador, que eu vou triturar menos do que o liquidificador. O liquidificador ele junta ali embaixo e faz o óleo. Então vai ser no multiprocessador. E no multiprocessador eu vou triturando e soltando, triturando e soltando. Caso eu queira, para não deixar ela bem grudada, eu já faço essa mistura com o próprio açúcar impalpável que eu vou utilizar. Tô dando aí uma dica de como fazer a sua farinha de amêndoas. Mas eu não vou fazer a minha farinha de amêndoas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Essa aqui é um tipo de farinha. Esse aqui é outro tipo de farinha. Vejam que essa aqui tá mais clara do que essa, tá? Essa tá mais escura e essa aqui tá mais clara. E essa aqui tá bem mais clarinha. Dá pra ver? Essa farinha de amêndoas aqui, deixa eu colocar a lupa para vocês verem a diferença. A farinha de amêndoa já envelhecida, ela quando foi triturada ou foi feita de forma, não é incorreta, mas para o macarrão não tá apropriada, quando você faz isso, ó, ela acaba tendo uma dificuldade maior para soltar. Porque ela já tá mais oleosa, ó. E aí eu vou ter os bolinhos. Quanto mais bolinho ficar aqui, ela não se esfarelar, mais oleosa está a sua farinha. Agora eu vou pegar essa daqui, ó. Ó, vou dar a mesma apertadinha. Veja que mesmo apertando, ó, ela tem uma dificuldade mais de se juntar, ó. Então, mesmo apertando a farinha de amêndoas, ó, ela já acaba se soltando toda na hora que eu vou. E essa daqui é uma farinha de amêndoas que já está com açúcar impalpável. Ela tá muito branquinha, inclusive quando eu provo ela tá doce. Ou se ela tiver misturada, alterada com amido de milho, quando eu provo o amido fica muito seco, colado na minha boca. Porque o amido de milho, ele resseca mesmo. Ele é feito muitas vezes, né? Muitas vezes para tirar o líquido, puxar o líquido, tá? Então, quando eu olho bem de pertinho essa farinha, talvez vocês não consigam ver daí, eu vejo a distinção da farinha de amêndoas e os pontinhos brancos que são do açúcar impalpável, ou do amido de milho, ou de qualquer outro tipo de mistura que tenha. Então, eu olho clinicamente aqui para identificar. Se ela tiver no saquinho transparente também, a gente consegue identificar, certo?
Já aqui não tem mistura nenhuma. Essa daqui não tem mistura nenhuma. E aqui também não tem mistura, mas já tá mais envelhecida. Quando eu grudo assim, ela já fica mais grudadinha. Daí, essa farinha de amêndoas aqui, ela está molhada, é isso? Ela está oleosa, tá? E existe farinha de amêndoa que fica bem molhada e aí precisa fazer a secagem. Nem todo mundo faz a secagem da farinha de amêndoas no forno para utilizar, porque tem farinhas que são apropriadas para macarrão, o fornecedor é específico, ele vai te entregar já a farinha pronta para uso. E às vezes, a depender da técnica que você vai utilizar, do merengue que você vai utilizar, aquela farinha não precisa secar, né, se ele for mais estável. Mas, a depender, se você não sabe a procedência da sua farinha, se você mesmo vai fazer a sua farinha, você precisa fazer esse processo de secagem no forno, que é nada mais, nada menos do que secar em uma temperatura bem baixa, né? Deixar ela bem espalhadinha e secar em uma temperatura bem baixa, que seja a 80, 90 graus, por nada mais do que 5 minutinhos e com o forno aberto. Porque eu não quero fazer o óleo soltar, eu não quero cozinhar ela, eu só quero secar. Então eu abro a minha farinha de amêndoas toda, um tapete, pode ser naquela assadeira baixinha mesmo, com o tapete, espalho ela toda e coloco ela ali. Se for entre 90 minutos, entre 90 graus, se o meu forno chegar a isso, eu coloco uns 5 minutinhos, tá? Sempre com o forno aberto, porque vai estar quente ali, vai dar aquela secada. Se eu quiser deixar mais um tempo, eu posso colocar 50 graus. Então eu posso deixar ali 10 minutinhos, né? Pra não correr o risco de passar do ponto. E aí eu dou aquela separada, aquela misturada para não suar. E depois que eu tirar do forno, eu automaticamente boto no lugar arejado, sempre misturando a minha farinha. Não deixo abafado no forno. Tem gente que desliga o forno e fecha. O que vai acontecer? Aquela farinha vai soar novamente. Eu hoje não seco todas as minhas farinhas. Quando ela vem dos meus fornecedores fixos de farinha de amêndoa, eu não seco, já pego ela direto para uso. Se eu não souber a procedência, eu verifico todas essas características para ver se a farinha tá com uma qualidade boa. Se eu tiver qualquer rastro de dúvida, eu coloco para secagem, deixo ela secar. Depois dela totalmente fria, eu coloco ela num pote fechado de vidro para poder ela aguentar mais tempo. Por que não pode ser o pote de plástico? Porque o pote de plástico, ele além de liberar cheiro, odor, né? Pode ser o cheiro de qualquer gordura, de algo que você tenha utilizado. Ele também, às vezes, guarda um pouco de resíduo, porque ele é poroso. Então, esse pote de plástico acaba liberando um pouco de resíduo que pode se misturar na farinha e nisso pode também estar misturando a oleosidade de algum ganache que você fez, de algo que você guardou nessa vasilha plástica. Então, o ideal é que seja numa vasilha de vidro, vedada, e você mantenha essa farinha de amêndoas por mais tempo. Só guarda essa farinha de amêndoas depois que ela estiver completamente sequinha e fria. Não guarda ela quente, porque senão ela vai soar e vai molhar a sua farinha de amêndoas. E aí você vai ter uma farinha de amêndoas de qualidade. Fora isso, você tendo esses fornecedores fixos, você só vai garantir que ela seja bem armazenada. Chegou o fornecedor, chegou minha lote de farinha desse mês que eu peguei com o fornecedor fixo. E aí eu vou armazenar, abrir, deixar ela sequinha, né? Não vou precisar levar para o forno. Vou colocar num potezinho de vidro hermético, né, fechado, todo fechadinho. Vou deixar embaladinho lá para quando eu quiser utilizar. Daí, eu preciso peneirar a minha farinha, sempre eu peneiro a farinha. Se eu não peneirar toda antes de guardar já peneirada, depois só utilizar, eu normalmente peneiro na hora que eu vou fazer, ou junto com açúcar impalpável ou sem o açúcar. Mas o ideal é que você peneire, mesmo vindo de um fornecedor confiável. Você pode peneirar e deixar ela peneirada ou peneirar na hora. O que eu vou fazer aqui com essa farinha? Daí tem como eu comprar, eu comprei uma farinha alterada, eu comprei uma farinha diferente e tô com medo e quero fazer um teste. Se você fizer o teste e a sua farinha estiver muito oleosa, o que vai acontecer? O seu macarrão vai ficar com aquela camadinha bem fininha e muitas vezes ele vai engiar todinho. Sabe aquele macarrão que fica todo engiadinho, enfim, muito delicado? Isso aí é macarrão com oleosidade. Daí, se a minha farinha de amêndoas estiver muito seca, o que vai acontecer? Na própria macarronagem, você já vai identificar, né? Aquela farinha de amêndoas já vai começar a fazer uma macarronagem bem seca. Na hora de misturar, você já vai ter dificuldade. Ele não fica com aquele brilho da macarronagem. E na hora que você for gotejar, você já vai ver aquele gotejamento seco, que fica com aquele pitombo do macarrão pra cima. Ele fica meio que empinado pra cima, não vai, né, tomando o formato bonito do macarrão. E aí você tem dificuldade até na hora de bater para poder ele ficar com o macarrão naquele formato redondinho e liso.
Então você vai ter essa dificuldade. E na hora de assar vai ficar aquele macarrão grosseiro, cheio de pitombinho, mesmo que a sua farinha de amêndoas esteja toda fininha, que ela esteja toda peneirada, mas ele vai ficar com os pitombinhos em cima. Daí, o que vai acontecer se a minha farinha de amêndoas estiver misturada? Se for com açúcar impalpável, depende da quantidade, vai alterar a sua receita. Se a sua farinha de amêndoas estiver misturada com amido de milho, vai ficar mais seco do que precisa. Né? A maioria o que é o açúcar impalpável? O açúcar impalpável é açúcar refinado, triturado com amido de milho. Porém, ele tem uma quantidade muito pequena de amido de milho. Se eu não me engano, é 3 ou 4%. Quando você traz mais amido de milho que já vem misturado na sua farinha, você vai ter aí sua macarronagem muito mais seca. E aí você pode ter um macarrão ruim, um macarrão que não esteja tão brilhoso, tão fininho como você deseja. Ou você pode ter um macarrão que não sobe, que racha. Ou quando ele tá muito seco, ele tende a não fazer o pezinho, ele fica todo grudadinho, feito uma bolacha. Ou fica muito grosseiro. Então aí, a gente fala assim, de todos os ingredientes do macarrão, o açúcar refinado a gente sabe que se a gente usar uma marca só ele vai vir sempre igual. O açúcar impalpável, se a gente usar uma marca só ele vai vir sempre igual. As claras, se a gente tiver o cuidado de guardar ela certinha, usar ela em temperatura ambiente, ela vai estar sempre parecida, não é igual, né? Porque vem de galinha tudo, mas ela vai estar similar. E a farinha de amêndoas, como também ela vem de um produto, né, que é artesanal, cada um faz de um jeito, cada um planta de uma forma diferente, cada um tritura de uma forma diferente, a gente precisa garantir pelo menos fornecedor fixo que venha e que entregue pra gente sempre a mesma, ou a gente identifica essas características porque é ainda assim o ingrediente mais oneroso que a gente diz da receita. A receita por si só não é cara, os ingredientes não são caros, porque se você for ver clara, açúcar e açúcar refinado são bem baratinhos. O que vai ser um valor um pouquinho maior é a farinha de amêndoas, né? Que chega a ser no similar do bolo, o equivalente ao leite condensado, ao creme de leite, ao chocolate, que a gente fala que são os ingredientes mais preciosos. E é por esse motivo que a gente precisa saber identificar a qualidade da farinha para a gente não ter perda nem na farinha de amêndoas e nem no nosso macarrão. E é por esse motivo que eu tô dando todas essas dicas para vocês entenderem que eu tô aqui para ensinar vocês a fazer macarrões sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. Então acerta na farinha de amêndoas, acerta na qualidade para na hora que você for usar na sua receita, você não perder toda a receita ou não deixar uma receita inutilizada sem poder vender porque não está na qualidade que você deseja. Então é isso que eu queria falar com vocês na live, queria que vocês identificassem. Eu mostrei sobre a farinha, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de apertar, de sentir, você pode fazer até no saquinho que tá vendendo. Pega no saquinho lá quando vender, você aperta assim. Se ele ficar muito grudadinho ali, aqui ficar menos grudadinho é que tá mais seco. E dá pra identificar. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no final dessa live como comentário para eu responder a respeito disso, da farinha de amêndoas, da qualidade da farinha de amêndoas, tá? Que eu respondo pra vocês. Vou deixar essa live salva e respondo no final do comentário, porque eu não vi os comentários de vocês aí explicando tudo sobre a farinha de amêndoas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.